Boa tarde, internautas da Docton TV, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Eu estou ao vivo aqui na Praça Cesária Alvim. Nós vamos conversar com o Gustavo Siriaco, que é analista de turismo da Fundação Renova, vai falar sobre os projetos aqui de Caratinga. Vamos lá, primeiramente, apresenta a Fundação Renova para quem está assistindo e também como foram os processos para esses projetos, editais que foram abertos. Bom, a Fundação Renova ela vem desenvolvendo um trabalho desde o rompimento da barragem que aconteceu em 2015. Então a Fundação Renova foi criada em 2016 com esse intuito então de reparar, os desastres que foram causados com o rompimento dessa barragem. Então, ao longo da construção da Fundação Renova, 42 programas foram desenvolvidos e que são construídos ao longo desse trabalho. E dentre esses 42 programas, hoje eu represento aqui o programa 13, que é o programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer. Então, eu estou aqui hoje no município de Caratinga, fazendo o acompanhamento dos projetos que são realizados aqui no município. A gente tem uma iniciativa dentro do programa que chama Edital Doce. O Edital Doce ele é uma iniciativa da Fundação Renova, no qual a gente faz o aporte financeiro a iniciativas sociais exclusivas, ou iniciativas iniciais que já existem dentro do território, e aí esse apoio financeiro, então, a essas iniciativas, ela é executada por meio do Edital Doce. Então a gente faz o lançamento do edital, a gente faz um chamamento público a essas instituições. As instituições que são convocadas, são apresentadas e possuem interesse em submeter projeto, submetem os projetos para a nossa análise, todos esses projetos passam por uma etapa, então, criteriosa de análise, e depois a gente lança, então, as informações, e quais foram os projetos que foram apoiados. Só aqui no município de Caratinga hoje a gente tem 10 projetos dentro do Edital Doce que são apoiados. Isso está somando cerca de 1,5 milhão aportado dentro do município, exclusivamente para o desenvolvimento desses projetos sociais. São quais tipos de projetos, geralmente? São projetos vinculados a necessariamente a cultura, turismo, esporte ou lazer. Então a gente tem um projeto vinculado à arte cênica, a gente tem um projeto vinculado à arte visual, a gente tem projetos vinculados ao cinema. Então são vários projetos que são vinculados à área de cultura, esporte, lazer e turismo também, que são apoiados e fomentados pela Fundação Renova ao longo do território. Então a gente tem esse apoio aqui, esses 10 projetos dentro daqui do município de Caratinga, mas a gente nessa segunda edição, o edital está na segunda edição agora, a gente está prevendo lançar uma terceira edição agora ainda nesse primeiro semestre de 2023, o município de Caratinga também vai ser mais um município que vai ser atendido novamente por essa edição do Edital Doce, mas nessa segunda edição a gente teve 263 projetos apoiados ao longo de todo o território de abrangência da Fundação Renova no momento. De que forma é feita a execução desses projetos? Como que a Fundação Renova ela acompanha a execução desses projetos? Depois que todo o processo de seleção termina, a gente faz a divulgação de quem são esses projetos aprovados. Os projetos aprovados eles são convocados para a assinatura do termo de investimento, que é uma espécie de firmação de parceria mesmo entre a Fundação Renova e a instituição que foi aprovada. Depois que esse chamamento acontece, a gente faz uma reunião de abertura com todos os parceiros, explicando quais são as regras de funcionamento da Fundação, quais são os procedimentos de execução do projeto e também de monitoramento. A gente possui uma empresa hoje dentro da Fundação Renova, um fornecedor, que faz o acompanhamento de todos os projetos. Então, após a submissão do projeto, a aprovação e a assinatura do termo, a gente faz o aporte do valor, mas a gente faz um aporte em parcelas. Então, assim que o projeto é aprovado, ele não recebe o valor integral que foi aprovado. Ele recebe uma parcela inicial para a execução inicial do projeto. Então, esse projeto ele é acompanhado mensalmente pelo fornecedor que é contratado pela Fundação Renova. Então, recorrentemente, esse projeto ele vai sendo acompanhado por esse fornecedor. Então, a prestação de contas ela precisa ser mensal, então todo o valor que é gasto e previsto durante a seleção do projeto ele precisa ser executado naquilo que ele foi proposto, porque senão ele não recebe as outras parcelas. Então, mensalmente, há acompanhamento da prestação de contas, assim que eles apresentam as evidências de comprovação de 80% do valor gasto da primeira parcela, a gente então faz o depósito então, das parcelas subsequentes e assim vai seguindo até todo o prazo de vigência do edital e também do projeto como um todo. Porque cada projeto eles apresentam um cronograma de execução, então a gente acompanha cada projeto de forma individual a partir do seu cronograma de execução. Então durante todo o tempo de vida do projeto a gente faz esse acompanhamento da prestação de contas, execução financeira e realização do cronograma que foi pensado. Qual que é o balanço que vocês já fazem do andamento dos projetos em Caratinga? Em Caratinga a gente já tem todos os projetos em execução. Todos os 10 projetos foram aprovados nessa edição. Eles já possuem seu termo de investimento assinado. A primeira parcela já foi depositada para todos os projetos. Alguns já receberam a segunda parcela, porque entraram dentro dos critérios de recebimento da segunda parcela, mas outros ainda estão bem recebendo a primeira parcela, porque o edital ele foi lançado e aprovado no final do ano passado, então a gente começou a ter esse gás maior de depósito das primeiras parcelas no começo desse ano. Então todos os projetos, ou se eles não estão no processo inicial de planejamento da execução, ou eles já estão em processo de execução mesmo. Cada projeto ele tem um tempo para execução. Como é que funciona esse tempo de execução do projeto
beneficiado pela Fundação Renova? Sim, cada projeto tem um tempo de execução que é apresentado para a Fundação Renova durante o processo de seleção. A gente, dentro do Edital Doce, nessa segunda edição, a gente lançou uma iniciativa inédita que foi o lançamento de 3 modalidades. Cada modalidade possui um foco específico. E aqui hoje eu estou com um representante da modalidade 2, que é uma modalidade de reparação do lazer. Então é uma modalidade reparatória, né? A Fundação Renova possui a sua natureza compensatória e a sua natureza reparatória, e o PG13 possui as duas naturezas. Então dentro do PG13, no Edital Doce, a gente está com essa modalidade 2, que é reparatória. A modalidade 2, em específico, ela tem um prazo de duração de 24 meses, mas os projetos que são submetidos, eles podem submeter projetos para durar os 24 meses da modalidade, ou não. A gente tem projeto de 6 meses, projeto de 3 meses, de 1 ano. Então vai muito do cronograma que é apresentado para a gente pelo parceiro que submeteu o projeto. Gustavo, quantos municípios foram atingidos pela barragem de Fundão lá de Mariana? Todos esses municípios estão sendo contemplados com essa verba, com esses projetos? A gente tem hoje dentro da Fundação reconhecimento de alguns municípios que estão dentro da área de abrangência. Eu não sei dizer para vocês agora de cabeça quantos municípios são. Então é muito difícil trazer sobre quais municípios foram diretamente impactados, quais não foram impactados. Então existe ainda toda uma discussão sobre isso. Mas atualmente na modalidade 2 do Edital Doce, a gente apoia especificamente 19 municípios. Desses 19 municípios, a gente também apoia as comunidades ao redor. Isso só aqui no estado de Minas Gerais. Então, ao todo, no estado de Minas Gerais, a gente apoia 23 comunidades ao todo, né, contando o município e seus distritos. Agora nós vamos conversar com a Belkis Chaves, que também tem um projeto, né, financiado aí pela Fundação Renova, vai falar pra gente sobre o projeto. Depois eu faço uma foto com todo mundo, só um minutinho, deixa eu buscar meu gravador aqui. Belkis, você é uma das pessoas que teve o edital aprovado aí e tem um projeto financiado pela Fundação Renova. Fala pra gente um pouco do seu projeto. Então, o meu projeto, ele trabalha com o teatro e ele leva essa arte para a comunidade Ilha do Rio Doce e ali no Porto Seguro, Vale Verde. E ele também atua aqui no município de Caratinga. Nós tivemos já a primeira etapa, nós já estivemos nessas comunidades e aqui também em Caratinga, no Casarão das Artes e lá na Jairo Grossi, através do NUDOC. Né? E a gente, todos os proponentes de Caratinga já iniciaram seus trabalhos com cinema, com teatro, com dança, com música, com redação, com fotografia. Então tem muita coisa bacana sendo desenvolvida aqui em Caratinga, graças ao edital de reparação da Fundação Renova. O seu projeto, ele tem quanto tempo para ser executado e como tem sido a aceitação das pessoas com o seu projeto? Então, assim, é muito importante dizer sobre isso, porque a gente tem procurado atender as comunidades que realmente precisam de lazer. E a recepção, gente, a gente vai para apresentar uma peça, a gente apresenta 2, 3, a gente não consegue ir embora, porque tamanha é a necessidade desses momentos, a gente não consegue somente fazer a apresentação de uma peça. Então, a minha equipe, ela vai preparada com 2 ou 3 peças e o meu projeto em Caratinga, porque eu fui aprovado com 3 projetos, 2 na modalidade 2, mas que não são aqui em Caratinga, e 1 na modalidade 1. E esse que atua aqui em Caratinga, ele atua exclusivamente para crianças abaixo de 11 anos, 10 anos, 11 anos. Já se pegou pensando, mas qual é a diferença entre semipresencial e EAD? Qual modalidade é melhor para mim? Hoje vamos sanar essas dúvidas de uma vez por todas. EAD é o ensino à distância, com atividades presenciais no polo somente quando necessário. Já na modalidade semipresencial, o aluno tem aulas presenciais na unidade 1 ou 2 vezes por semana. Alguns chamam de ensino híbrido, mas para simplificar, essa modalidade une os benefícios do ensino presencial com atividades práticas nos laboratórios e clínicas especializadas e a flexibilidade do ensino à distância. Nela você tem suporte semanal com os professores presencialmente e também com tutores virtuais. Sim, o semipresencial é para você. Conheça os cursos semipresenciais da Doctum. Acesse o nosso site doctum.edu.br. Se você quer ampliar as suas oportunidades, estudar na Doctum faz toda a diferença. Presencial, semipresencial ou EAD, seja qual for a modalidade, na Doctum você vivencia experiências conectadas ao mercado, que valorizam o aluno.
Amplie suas chances no mercado. Participe do nosso processo seletivo. Acesse doctum.edu.br. Venha para a Doctum.